O Senhor Jesus tinha também tendência pecaminosa? Não, de maneira nenhuma o Senhor Jesus tinha tendência para pecar. Ele poderia ter pecado, sim, até mais fácil do que nós, porque ele repugnava a natureza do Senhor Jesus por ser muito santa, por ser santa, ela repudiava mais o pecado do que nós. Então o pecado era mais difícil para ele do que para nós que temos natureza pecaminosa. Se o Senhor Jesus tivesse nascido com natureza pecaminosa, como todos nós nascemos, ele não poderia salvar-se. Não, de jeito nenhum. Nem salvar ninguém. Porque lá no céu não entra também pessoas com natureza pecaminosa. Nem com pecado e nem com natureza pecaminosa. Para entrar no céu, tem que ser purificado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e não pode ter natureza pecaminosa também não. Então, graças a Deus que o Senhor Jesus nasceu 100% santo, não tinha natureza pecaminosa. Se o Senhor Jesus tivesse natureza pecaminosa, como qualquer um de nós, nós estaríamos perdidos. E precisaria também de um Salvador para salvar o Senhor Jesus. Ele não tinha como se salvar, se ele tivesse nascido com natureza pecaminosa. O Senhor Jesus jejuou 40 dias. E as pessoas falam, mas ele foi tentado como nós, né? Ele jejuou 40 dias, foi chicoteado, coroado de espinhos. Mas tudo isso em nosso lugar. Ele pagou o preço do resgate em nosso lugar. O que ele carregou no seu corpo, na sua alma, não foi nossos pecados. O Senhor Jesus não carregou nossos pecados. Ele carregou a culpa do pecado. A culpa, a condenação do pecado, ele carregou sobre ele. O peso do pecado, ele carregou sobre ele, a culpa, mas o pecado em si, ele não tinha. O Senhor Jesus não carregou nossos pecados, somente ele carregou a culpa, a condenação de nosso pecado estava sobre sua alma, sobre sua alma. Então disse-lhe, a minha alma está profundamente triste até a morte. Está lá em Mateus 26, 38. O Senhor Jesus diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Porque a culpa dos nossos pecados estava sobre a alma, sobre os pensamentos de Jesus, sobre os sentimentos de Jesus. E isso que quebrantou o coração do Filho de Deus. Não foi tanto os pregos nem a cruz que matou o Senhor Jesus. Quem matou o Senhor Jesus foi os nossos pecados, a culpa dos nossos pecados, a condenação do pecado, que caiu sobre ele e o coração dele não resistiu. Ele morreu. Uma ruptura no coração. Nós somos tentados de acordo com as nossas forças. O Senhor Jesus foi tentado de acordo com as forças que ele tinha, milhões de vezes mais do que nós. Muitas vezes as pessoas dizem assim, o Senhor Jesus foi tentado como nós, igualzinho nós, muito acima de nós. E as tentações também não conferem uma com a outra também não. As tentações de um não é a mesma do outro, mas o Senhor Jesus foi tentado muito mais. O Senhor Jesus passou por todas as provas, todas as dificuldades e todo o sofrimento. No julgamento mesmo, era uma noite muito fria, e o Senhor Jesus foi levado lá onde estava Pedro, João, estava quentando fogo, diz que era uma das noites mais frias do ano. E Jesus estava lá com uma roupinha fraca, né? Quase nu, diante daquela turba assassina. E aqueles homens lá quentando fogo.
E ele sofrendo ali as piores agonias, um frio dolorido, só quem sente que sabe o que é, e ninguém tendo piedade dele. Ele foi ultrapassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, mas ele não teve pecado em si. Ele carregou a culpa dos nossos pecados. Jesus foi santo desde quando foi gerado no ventre da mãe dele até a sua ressurreição, até a sua subida para o céu. O Senhor Jesus não sabe o que é pecado, ele não sabe o que é natureza pecaminosa, ele não sabe o que é tendência pecaminosa. Ele é santo, perfeito, ele é o Filho de Deus.